A necessidade cada vez maior de contar com uma boa infraestrutura para a inteligência artificial aumentou a demanda por servidores e componentes de armazenamento e deu novo fôlego a empresas que oferecem esses equipamentos, como Dell, Nokia e Cisco, grandes companhias que já foram consideradas os dinossauros da tecnologia. Parece que não mais. Sobre esse e outros assuntos, eu, Flávia Lima, e o repórter Pedro Teixeira, especialista no tema, conversamos com Luiz Gonçalves, presidente da Dell Technologies para a América Latina. Muito obrigada pela entrevista, Luiz. Vou começar te perguntando se a Dell virou mesmo um símbolo do retorno dos dinossauros da tecnologia, graças ao boom da inteligência artificial. A empresa vive uma segunda juventude? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Flávia, Pedro. Uma enorme honra estar aqui com vocês. A AI, ela acelerou esse processo de transformação dentro das companhias. Companhias que viviam certos booms tecnológicos no passado que têm que se adaptar porque novas tecnologias surgem, novas tecnologias se adaptam e servem mercados específicos e as companhias líderes no mercado, se não tiverem essa capacidade de se adaptar, se tornam dinossauros distintos. Então, realmente foi uma transformação grande, mas alavancada bastante do poder de aceleração da AI, como mercado, como oportunidade de mercado. Nessa espécie de renascimento da empresa, Luiz, o ambiente em que isso se dá tem lastro ou estamos flertando com uma espécie de bolha parecida com as de .com, né, só que agora movida por inteligência artificial? Existem várias correntes que advogam seja para bolha, seja para uma expansão do mercado contínua e que se manterá expandindo, portanto, toda a base instalada e todas as possibilidades de implementação tecnológicas que hoje ainda são limitadas. Então, se a gente pensar na AI física, na hora que realmente tivermos mais elementos físicos impulsionados, movidos, acionados por AI, essa é claramente uma possibilidade de mercado que expande o mercado, portanto, vai contra a ideia da bolha. Acho que a bolha ela é muito fundamentada no sentido de que quando você observa os investimentos que são feitos hoje, parecem ser muito exagerados, alguns até questionáveis do ponto de vista de retorno econômico ou financeiro, como investimento. Mas no médio e longo prazo, o que se acredita mais é realmente numa expansão de mercado. Ou seja, se a gente pensar há 30 anos atrás, não seria tão absoluta a posição de que todos teríamos um computador nas mãos, todos teríamos um computador em casa. Então, o investimento numa fábrica de computadores talvez pudesse ser um exagero. Por outro lado, se você acreditasse que aquele produto, uma vez acessível e entregando o benefício para os usuários, poderia realmente criar uma expansão do mercado, e é o que aconteceu. Hoje o negócio de PCs é um negócio grande, o negócio de celulares é uma indústria enorme, porque todos nós, inclusive, carregamos mais de um computador hoje ao nosso entorno. E, Luiz, a Dell começou com um certo atraso nesse mercado de servidores para inteligência artificial quando a gente compara com a Supermicro ou com aquelas fábricas white label de Taiwan. Qual que foi a estratégia para recuperar mercado? Eu acho que tinham muitas indústrias que estavam flertando com esse segmento de AI, impulsionados por High Performance Computing, impulsionados por Bitcoin, que também usam esses processadores, essas GPUs, para um processamento de alto desempenho e grande volume de dados. Acho que a Dell ela soube fazer o melhor desenho, o melhor acabamento dessa solução para realmente torná-la viável para a indústria de AI. Que é uma indústria que consome muito mais dados, opera numa velocidade muito maior, especialmente no âmbito do treinamento, na inferência já é uma outra história, e a Dell soube fazer esse acabamento, essa engenharia específica para ter servidores, armazenamento, networking, soluções completas para que os nossos clientes pudessem utilizar até aquilo que nós cunhamos como AI Factory, ou seja, uma fábrica de AI, ou seja, ela já está montada. As outras experiências, podendo ou não ter iniciado antes, acho que foram experiências apenas que acabaram não se desenvolvendo de uma forma tão bem consolidada, tão bem desenhada para o propósito de training, inference e todas as soluções, agentes que hoje vêm se tornando bastante populares também. Então, acho que a Dell foi mais eficiente no desenho da solução final como um produto acabado e pronto. Perfeito. E a consultoria Semi-Análises, que é especialista no tema,
tem uma tese de que a Dell também conseguiu espaço nesse mercado oferecendo financiamento vantajoso para esses desenvolvedores de nuvem. Isso fez parte dessa estratégia também? Não, acho que a solução de financiamento ela já existe há muito tempo. Por exemplo, no México a gente já tem um banco operando lá e financiando clientes desde 2013. Então, assim, no Brasil a gente já opera com os provedores financeiros locais oferecendo financiamento desde antes de 2010. Então, a solução Dell Financial Services, ela sempre esteve, como outras grandes empresas também têm o seu braço financeiro para ajudar a financiar os clientes na aquisição. Eu acho que a AI da Dell ela foi muito mais bem posicionada por conta dessa habilidade no desenho, no acabamento, na sustentação e na evolução. Então, esse crescimento na parte de servidores da Dell é sustentável no médio prazo, na sua visão? Assim acreditamos. A gente acredita que sim haverá uma expansão de mercado, que soluções agora vão começar a entrar nas empresas, porque por enquanto elas estão entrando nas grandes empresas que estão desenvolvendo os modelos de AI, os Large Language Models. A próxima fase, que inclusive já vem ocorrendo, que já deixou de ser a prototipagem, é a utilização em larga escala dentro das grandes corporações. Ou seja, são empresas como as nossas que vão começar a usar para aquelas atividades que nós fazemos no dia a dia, usando Large Language Models que às vezes podem nem ser tão large. Podem ser menores, utilizando soluções que também são menores, que se conectam com os grandes language models e tornam as empresas também habilitadas a se beneficiar das vantagens de se utilizar AI. Então agora a gente vê um boom que ele já não é mais concentrado só nos trainers de language model. Vão ser nas empresas. As empresas vão começar. Isso vai funcionar. Luiz, explica melhor para a gente de uma maneira mais didática, para quem Legal. entende como eu. Muito bacana. Não, estamos todos aprendendo. Não há aqui mais especialização ou não no assunto e é fascinante toda a história. Porque você pode utilizar muito bem dos Large Language Models como a gente utiliza, as experiências que a gente tem tido na vida pessoal. A gente olha aquilo funcionar, excelente, está funcionando muito bem. Aonde estão esses dados? Estão num data center, na nuvem, acessível pela internet, eu faço as perguntas, responde, ótimo. Mas eu quero ter o acesso todo ao acervo da Folha. Você quer mandar isso para a nuvem, sim ou não? É bom? Tem risco? O custo de mandar, o custo de trazer de volta, se um dia você desfizer o contrato com aquele seu provedor, será que não haveria uma forma de eu usar um Large Language Model na sua habilidade de falar, usando e acessando os dados localmente, e ainda complementando com os Large Language Models que estão disponíveis no mercado? É isso que a gente oferece para as grandes companhias, é isso que nós estamos implementando dentro de casa. Então, nós temos modelos hoje implementados dentro da Dell, onde eu faço certas consultas ou desenvolvo certos agentes que eles vão acessar só a informação da Dell restrita e que não sai. E eu posso até falar para ele, olha, mas eu precisava de mais uma informação colateral que seja, que não está aqui, está no mundo. Ele vai lá e busca, porque está conectado naqueles Large Language Models. Como é que faz isso dentro de casa? Com Large Language Models que você licencia para usar dentro de casa. E aí talvez não precise ser tão large. E o custo disso hoje? Reduz brutalmente comparado com a outra opção, que seria usar tudo fora. É um custo incremental na medida que você está fazendo um novo investimento. Mas é muito mais barato porque você reduz o consumo de tokens feito nas estruturas disponíveis na cloud, nos grandes cloud service providers, que tem um papel fundamental porque você quer usar o resto do mundo da informação combinada com a sua. E aí existem vários, como se diz, algoritmos com técnicas bastante sofisticadas para fazer essa mescla e fazer essa separação também. Porque você não quer que o seu acervo, que vale muito da história do país, do mundo, da humanidade, esteja disponível, porque aquilo é uma produção que tem o seu intellectual property resguardado. As informações confidenciais de clientes, de assinantes, de faturamento, isso não pode estar disponível para todos. Então, a Factory AI é trazer as habilidades de AI para que você use de forma interna, conectada com o mundo, porque aí realmente você tem uma solução híbrida que atende
as duas melhores possibilidades que você tem de produtividade. A primeira, porque você está olhando o dado dentro de casa, protegido, seguro, inacessível para quem vem de fora, e você combina aquilo com o resto do mundo. Então, eu posso falar, olha, eu quero saber qual a melhor forma de posicionar uma solução da Dell voltada para armazenamento. O que os meus concorrentes falam desse produto quando eles fazem a comparação? Quais são os produtos do concorrente que são comparáveis a esse? Como é que eu me preparo? Essa informação eu posso até ter na minha organização de inteligência de mercado, mas talvez a última atualização eu não tenha. Se eu for buscar no mundo, está lá, a última atualização. E isso está acontecendo muito rápido, essa implementação, essa possibilidade material realmente de ter isso disponível está andando muito, muito rápido. Isso que é o fascinante da SDOC. Luiz, a Dell é uma fornecedora de infraestrutura para inteligência artificial, correto? Vocês estão confortáveis com esse papel? Querem ou precisam ocupar um lugar mais ambicioso? Eu acho que a Dell ela nunca está confortável em lugar nenhum. A gente tem uma cultura onde estar confortável é porque talvez você não está sabendo ler direito os sinais do mercado, especialmente no setor de tecnologia, que é um dos mais dinâmicos da economia atual. Então, estar confortável é uma condição praticamente desaconselhada dentro da Dell. O que significa dizer que a gente precisa estar sempre olhando como essa tecnologia está impactando os nossos clientes no seu uso, na sua forma de se estruturar, na sua forma de gerar valor e o que isso pode significar de consequência para novas tendências que possam surgir. Então, você citou, uma empresa que começou com PC, né? Você falou, puxa, os servidores que vieram, armazenamento, networking, AI. Como que essa companhia que tinha um faturamento de 60%, 70% em PCs e 30% em servidores, hoje é o inverso? Porque ela soube ler os sinais do mercado e soube se adaptar. O que significa dizer que você não pode estar nunca sentado no seu berço esplêndido, porque é uma ilusão, especialmente na indústria de tecnologia. Então, hoje, em termos de receita, é 70% servidor, 30% PC. 66%, 33%, exatamente. Isso Brasil, América Latina ou mundo? América Latina, Brasil, mundo, ou seja, se replica de maneira muito espelhada esse posicionamento da Dell no mundo inteiro. Existem, obviamente, variações, às vezes mudanças, alguns mercados são mais avançados que outros, mas quando ocorre a consolidação desses mercados ou de certas tecnologias, você vê uma linearidade muito grande. Às vezes é só o tempo de chegar lá, mas quando chega fica muito similar. Os principais clientes são provedores de data center construindo aqui ou as próprias empresas que construíram data centers locais? Todos. A gente atende desde clientes públicos a privados, grandes empresas, small and medium, pequenas e médias, que esse é um segmento enorme no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos, e esses são aqueles que mais se beneficiam do uso da tecnologia, porque para eles no passado, ter um sistema de predição, de controles contábil, era uma coisa impensável, porque quem poderia pagar para ter um ERP sofisticado? Hoje eles podem fazer assinatura na nuvem para ter um sistema disponível que grandes empresas também usam. Então, o benefício para pequena e média, proporcionalmente, ele é muito maior do que para a grande. Porque a grande já tinha um sistema ou desenvolvido em casa, ou comprava no mercado. Nós atendemos todos os segmentos. É óbvio que em AI hoje existe uma certa concentração nesses grandes data centers voltados especificamente para AI, mas como eu mencionei no princípio, a gente já começa a ver a AI corporativa sair do laboratório e ir para implementação, para execução. Esse é um mercado que apenas começou e vai abrir muitas oportunidades. A empresa anunciou o primeiro servidor de IA fabricado no Brasil, produzido na fábrica de Hortolândia, em parceria com a AMD. Para quem nunca ouviu falar em servidor de IA, o que é isso e por que as empresas estão comprando? Vamos lá. O servidor de AI ele tem todas as características semelhantes a um servidor tradicional, só que bastante mais. É uma coisa bastante, vamos dizer, subjetiva do ponto de vista de entendimento, mas o que essencialmente ele fez? Tem uma capacidade de processamento muito, muito superior ao servidor tradicional. Ele tem uma capacidade de transmissão e recepção de dados muito superior. Funciona em alta ciclagem, podemos chamar assim, e para isso requer aplicações, componentes e o entorno todo calibrado para isso.
Talvez uma analogia seria, você não vai colocar um carro de Fórmula 1 para andar na rua convencional, porque ela não é feita para receber um carro de Fórmula 1. E seria um desperdício você pavimentar um país inteiro no mesmo padrão da Fórmula 1 para andar com carros que não requerem isso. Então, muitos clientes falam, comprei o servidor, mas você tem o networking, você tem a solução de armazenamento, está todo mundo funcionando em sincronismo, senão algum desperdício operacional foi causado. Porque você pagou para alguma coisa andar 100 por hora e está andando 80. Quem compra esse servidor de IA? Quem é o cliente no Brasil hoje desse tipo de servidor? São os clientes já corporativos que passaram da fase de teste e estão indo realmente para a fase de implementação. Então já temos casos aqui como o BTS, o terminal portuário ali, que eles já estão usando isso para otimizar a movimentação de carga, para facilitar o tempo de logística de porto, que custa uma fortuna. Um navio parado ali esperando um espaço para poder descarregar a sua carga, a Vale está usando para, como se diz, monitoramento das suas plantas hoje, para ter em tempo real predição e monitoramento de todas as ocorrências, de uma forma que, deixado aos humanos, seria muito difícil você coletar e conseguir monitorar aquela informação toda que vem, visual, sísmica, de movimento. Então, hoje grandes empresas já estão usando, aqui até o TJ de São Paulo, né? Então, existem implementações muito interessantes. E uma recente que eu vi, que eu fiquei muito entusiasmado até, foi na Argentina, uma província pequena, que implementou na Defensoria Pública. E o juiz, que foi um grande sponsor, né, um grande patrocinador dessa iniciativa, ele falou, agora nós temos capacidade de competir com as melhores firmas de advocacia que antes, muito mais preparadas, saíam já 100 metros na frente. Os nossos advogados hoje, com a AI, conseguem consultar toda a base jurídica pública argentina para ver casos semelhantes, casos dessas mesmas empresas, desses mesmos escritórios, para defender aqueles que são os menos privilegiados. Então, é um uso que seria impensável sem AI. E é importante comprar um servidor próprio nesse caso para evitar jogar os dados sensíveis judiciais na nuvem, é isso? Esse é um aspecto inegociável, né? Você proteger os dados, mas tem um outro aspecto econômico. Você trazer a AI para proximidade dos seus dados e não o revés, levar os seus dados para a AI. Você traz a AI para os seus dados. Se o seu acervo Folha está aqui no seu data center, você traz a AI para cá. Não leva os seus dados, porque levar e trazer dados te causa latência e aumenta o custo absurdamente. Agora, isso não significa que você não pode usar os dois. A inteligência está em calibrar. O que você mantém aqui, o que você põe lá, o que economicamente nessa conta faz sentido. Mas os dados confidenciais, de forma nenhuma você quer que esteja nas mãos de um operador. Não por conta das deficiências desse operador, mas o compromisso que você tem com a sua base de interesse, os assinantes, os órgãos públicos com os cidadãos. E por isso se tornou também uma ferramenta muito demandada hoje as AIs soberanas. Porque os governos têm a preocupação de manter as suas bases de dados dos cidadãos, o nosso imposto de renda, o nosso SUS digital, num provedor que esteja num outro país. O que isso pode significar do ponto de vista de dependência geopolítica? Então, a AI soberana hoje comprova a tese de que você traz a AI para os dados e não o reverso. Até porque é muito mais fácil. Você monta uma AI Factory, são servidores, implementação. Longe de ser uma coisa trivial, mas é muito mais fácil do que levar todos os dados e você ficar parametrizado, formatado naquele formato que você também não domina, não tem a propriedade intelectual sobre aquilo. Quando você traz para dentro de casa, você faz a parametrização. E outra questão que circula muito na opinião pública é sobre o consumo de água aplicado à inteligência artificial. Hoje é possível montar um data center desses de inteligência artificial sem usar refrigeração líquida, sem usar água? A refrigeração à água hoje, ela é longe de ser a solução ideal, mas ela é a melhor. Dentre todas disponíveis, ela é a melhor. Todas elas têm prós e contras.
a refrigeração à água é a melhor porque ela economiza muito mais energia, ela consome menos de tudo porque ela refrigera melhor. E aí a gente volta um pouco na questão que você falou, mas o que é esse servidor? É um servidor desenhado para que ele seja refrigerado de uma forma distinta do outro. Continua sendo um servidor, tem processador, memória, conectores e assim por diante. Se olhar, tecnicamente tem os mesmos componentes de um servidor normal, mas feito para uma refrigeração à água. Então a preocupação com o consumo de água também é importante, mas essa água toda ela é reciclada e não é bem água, né? Quer dizer, a gente está falando sobre fluidos refrigeradores. Por outro lado, a tecnologia, a história da tecnologia já ensinou para a gente que hoje a gente tem no bolso uma capacidade computacional que levou o homem à Lua na década de 60. Então, se hoje a gente pensa nesses data centers gigantes, o que serão os processadores futuros do ponto de vista de footprint energético, do quanto consome, do quanto usa de espaço, assim por diante. Esse celular ocupava uma sala do tamanho de um auditório para mandar o homem à Lua. Hoje a gente tem no bolso. Então, a miniaturização, a capacidade de processamento também vai evoluindo. O que antes você talvez tivesse que fazer com um corredor de racks, agora talvez você vai fazer com um rack só. Então, do ponto de vista de consumo energético, você vai reduzir drasticamente pelo próprio desenho da tecnologia. A eficiência de processamento, de cômputo, vai ser, se não mais alta, idêntica, e você vai processar muito mais. É que hoje a gente ainda está processando tanto que tudo que melhora é colocado na mesma quantidade daquilo que ainda era mais lento. Por quê? Isso me dá a possibilidade de treinar ainda mais. Por isso que a gente fala que todos os modelos que a gente usa hoje são os piores que existem, porque amanhã vai sair um melhor. Então, tudo é ruim hoje, mas já serve bastante. Luiz, mais de 95% dos equipamentos vendidos pela Dell no Brasil são fabricados localmente. Na única fábrica da empresa no mundo que atende exclusivamente o mercado local. Não há riscos de depender tanto de uma operação local? Não, porque o Brasil, como muitos outros mercados, tem escalabilidade suficiente para sustentar esse negócio, acreditando-se que tecnologia é um mercado que vai continuar se expandindo e que o Brasil ainda tem muita possibilidade de expansão, de crescimento, porque a gente ainda tem zonas que são, vamos dizer, estão numa zona de sombra digital, não é? Certos setores econômicos. Então, Brasil, como muitos outros países do mundo, tem tremendas oportunidades de crescer. Então, esse investimento foi um investimento que eu diria muito estrategicamente importante que vem se comprovando hoje. Porque essa fábrica levou a Dell a ter a liderança no Brasil em todos os setores que a gente atua. Então, nós somos líderes em servidores, somos líderes em PCs, somos líderes em armazenamento, soluções de armazenamento. Então, servidores tradicionais, 59%. Então, você tem realmente uma presença e uma relevância de mercado, não só porque o produto tem alta qualidade e um custo acessível, mas porque você tem uma cadeia de acesso e uma cadeia de suprimento que funciona dentro do Brasil para o Brasil. Idealmente, a gente gostaria de expandir para exportação, mas hoje a gente cogita que tamanho precisamos ter se o mercado crescer mais ainda nessa planta, né? O que é ótimo para todos nós que estamos aqui, porque o Brasil tem escala para ser polo industrial e polo de consumo. Se a gente souber, como país, gerenciar bem isso, é um ganha-ganha para todos. Exportações? Exportações daqui para outros países. Mas isso está no cenário de vocês? Sempre esteve, sempre esteve. Mas quando é que vai sair, então, do cenário e virar realidade? A hora que você conseguir destravar as questões econômicas que fazem do produto que sai do Brasil chegar a um custo econômico. Como o quê, por exemplo? Como qualquer coisa. Se você falar um computador hoje na Argentina, chega mais barato da China do que do Brasil. Então, as questões de trading, as relações comerciais entre os nossos países, elas podem, sim, destravar essa possibilidade. Hoje não tem sido uma grande prioridade, por quê? Porque o mercado interno está consumindo tudo que a gente produz. Mas seria ótimo para o país se a gente tivesse acordos comerciais com os países vizinhos, onde pudéssemos entregar produtos feitos aqui no Brasil, por que não? É por causa desse contexto global que o Brasil discutiu recentemente, por exemplo, a questão de taxas alfandegárias para os servidores de inteligência artificial ou não?
derrubar essas taxas, talvez Pontualmente, um negócio local? pontualmente nem é tanto isso, mas a verdade é a gente não tem uma política estabelecida de acordos comerciais que se sustentam no longo prazo. Porque de ambos os lados, às vezes, fazemos fronteiras com quase todos os países da América do Sul, onde nos daria essa possibilidade. Por outro lado, você tem que negociar com todos os países. E manter esses acordos no longo prazo, quer dizer, não é uma arbitrariedade só do Brasil. É dos outros países também, que são soberanos nas suas decisões. Manter esses acordos no longo prazo é um desafio e não é uma crítica ao Brasil. É uma questão de como se balanceia isso na relação com os demais países ao longo do tempo. Mas importar servidores ou trazer localmente, são detalhes mais técnicos do ponto tributário, que se tem fábrica no Brasil, importar talvez não seja a melhor solução. Se há demanda, nós também importamos servidores que não são manufaturados aqui, que são os muito especializados. Agora, até servidor de AI a gente já está fazendo aqui. Então, mas seria essa possibilidade. Um risco para a indústria local ceder ao pleito para permitir exportação desses servidores de Taiwan ou da China a preços menores, talvez? Se você assumir que o mercado está estagnado, pode ser. Se você assumir que o mercado tende a crescer, concorrência é sempre bem-vinda, desde que atuando dentro das mesmas condições concorrenciais. É isso que a gente preza. E, óbvio, a gente tenta alavancar o que nós construímos aqui e o que nós acreditamos que pode ser vantajoso para o usuário final do Brasil. Essa é a posição, porque isso possibilita a expansão do mercado. E tem algum diferencial de serviço exportar esses produtos? Ou? Não. Pelo menos dos da Dell, não. Ou seja, não posso falar pela concorrência. Esse é um dos pontos que a gente vende com muito... como um diferencial competitivo muito valioso. A máquina que você compra no Brasil é exatamente a mesma que você vai comprar na Polônia, que você vai comprar na Inglaterra, que você vai comprar em Nashville. E os serviços associados a ela são as mesmas. Mas falando um pouco das aspirações aí do país, o Brasil fala em atrair investimentos bilionários para data centers. Na sua avaliação, o país tem condições regulatórias e energéticas para competir nessa corrida global? O Brasil tem plenas condições estabelecidas para que isso aconteça. Agora, elas precisam ser aperfeiçoadas e regulamentadas. Eu acho que hoje, no âmbito regulatório, ainda tem alguns gaps, tem alguns, como se diz, hiatos ainda a serem preenchidos. Agora, as condições são excelentes. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Tem espaço, tem população, tem idade e distribuição demográfica que ainda pode preparar a gente para se capacitar nesse mercado que se tornará deficitário. Esse mercado já prevê falta de gente capacitada em AI. Então, condições o Brasil tem, precisa executar. Mas a gente corre o risco, a gente e a América Latina, né? Corre o risco de virar apenas consumidores de IA produzida nos Estados Unidos ou no mercado chinês, por exemplo, ou ainda dá tempo de construir um certo protagonismo regional? Tem dois aspectos nessa pergunta que são importantes e muitas vezes a gente mistura os dois e fica difícil de estabelecer uma resposta mais objetiva. Se você pensar em manufatura de componentes, você pode ter alguma certa dependência, mas isso é um produto já massificado. Óbvio que existem relações políticas e governamentais que podem proibir um produto ou outro de circular. Mas eu não preciso fabricar avião para ter uma indústria aérea. Eu não preciso fabricar turbina de, como se diz, de usina de energia, né, hidrelétrica, para ter uma matriz limpa de hidrelétrica como nós temos. O que eu preciso é ter gente para operar e o que eu preciso é ter o know-how de fazer aquilo acontecer. Então, o know-how é ter os talentos preparados e o desenvolvimento do uso. Isso é sua propriedade. O que as AIs soberanas farão nos seus países não é de propriedade de ninguém, muito embora o processador pode ser uma propriedade que veio de outro país. Então, o uso, e aí que a gente fala no desenvolvimento de algoritmos, aí que você fala no desenvolvimento das soluções,
essa parte ela tem um peso no que significa dependência muito maior do que na infraestrutura per se. Poucas empresas americanas concentram um poder sem precedentes, né, sobre a inteligência artificial. Como você avalia essa concentração? Não é preocupante? Ela é preocupante, mas eu acho que a gente já viu esse filme antes. Na indústria de tecnologia, quando você lança uma tecnologia, quando você lança alguma coisa que realmente é disruptiva, para usar a palavra do momento, aquela empresa, ou aquele setor, ou aquele núcleo acaba tendo uma liderança muito grande. No médio e longo prazo, atrai muitos outros competidores. E isso está sendo muito interessante de ver, até para mim, que tenho 40 anos na indústria. Hoje eu me surpreendo ainda, depois de 40 anos, com certos movimentos na indústria. Você vê as empresas de large language model. Essa aqui hoje, 3 meses depois, a outra está indo melhor. Aí outra aparece do nada. Ou seja, a AI, ela permite um acesso à criação que pode fazer o atual líder desaparecer em pouco tempo. E aí a sua pergunta, mas você se sente confortável? Jamais. O dia que a gente se sentir confortável, você corre um risco sério de não existir para o próximo ciclo. Então, você está sempre olhando, e essa é a beleza dessa indústria, né? Quem gosta de estudar negócios fala que é a mosquinha da banana, né? Que os biólogos adoram estudar, porque ela nasce e morre em 3 dias e você estuda várias em 3 dias. Né? Se for estudar tartaruga, você vai morrer antes da tartaruga. Então... E para esse ritmo de aceleração do desenvolvimento tecnológico continuar, é necessário ter mais desenvolvimento econômico ou esse ritmo atual de 2% de crescimento de PIB global segura essa? Eu colocaria até na ordem inversa. Eu acho que a adoção de AI ela pode ser um motor de desenvolvimento. Porque voltamos à questão da saúde, mas a gente poderia falar de educação. Quando eu ia para a universidade, um dos critérios de seleção era a biblioteca. Tem bons livros, tem um bom acervo. Hoje em dia, comparativamente, é a velocidade da banda da sua internet, porque eu e todos os demais alunos do Brasil teríamos acesso às melhores bibliotecas do mundo que não estavam disponíveis na minha época e fizeram do país o que ele é hoje, mas que poderia fazer muito mais. Então, acho que a tecnologia é um alavancador da economia e não o contrário. Luiz, a gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês que eu tenho certeza que empresários gostariam de fazer também. Por exemplo, a Dell afirma que se a IA não estiver melhorando significativamente a receita, o lucro, a estrutura de custos de uma empresa, essa empresa já está ficando para trás. Mas muitas empresas brasileiras, sobretudo as pequenas e médias, ainda não têm clareza sobre como começar. Por onde uma empresa que nunca fez nada com IA deveria começar? A receita mais óbvia, não necessariamente a mais fácil de se implementar, é o seguinte: qual que é a sua vantagem competitiva? O que você faz bem? Use a AI para fazer aquilo ser ainda melhor, para se distanciar ainda mais, porque ali é onde você vai perceber o valor de uma implementação de AI na sua vantagem competitiva. Então, você é bom em desenvolvimento de produto? Aplica aqui. Você é bom em vendas, comercial? Aplica. Você é bom em distribuição? Você é bom em marketing? Usar na área onde você já é bom para se distanciar ainda mais e crescer mais. O que acontece é que, às vezes, a experiência de AI, pelo risco que ela aparenta ter, ela é delegada para uma área secundária. Então, você vai para uma grande empresa que tem o setor de direito, o apoio jurídico interno, você fala, vamos aplicar em legal. Tudo bem, pode funcionar, mas não te diz nada do ponto de vista de ganho econômico, de eficiência, custo e assim por diante. Agora, se você é um escritório de advocacia, sim. Né? Então, nós sempre fazemos a recomendação seguinte: você precisa olhar quais são os seus diferenciais. O que faz o consumidor comprar o seu? O que faz você vencer no mercado? Como que você é percebido no mercado? É nesses setores que você precisa encontrar oportunidades de implementação de AI. E aí, sério, aí realmente vem um trabalho bastante amplo para ser feito nessa área. E essa experimentação laboratorial, nós consideramos hoje uma questão já resolvida, ou seja, você não precisa mais ficar experimentando. Já pensa na implementação. É esse o maior erro? Eu ia perguntar, qual é o maior erro que as empresas cometem ao implementar a IA? A experimentação, ela é válida porque ela
pode possibilitar a aquisição do conhecimento, mas ela não pode estar na sua trajetória de implementação de AI. Ela precisa ser, talvez, até um subproduto. Vamos olhar para isso, vamos aprender no caminho, mas nós vamos fazer, nós não vamos usar a experimentação para aprender, para depois pensar como fazer. Porque os benefícios, eles já são inequívocos. Se eu conseguir fazer alguma coisa mais rápida do que eu fazia antes, eu vou fazer mais coisas. Essa conta não é muito difícil de compreender. Aí você vê as pequenas e médias, hoje todas usam alguma coisa de tecnologia, tem computadores, como se diz, do dono do salão de beleza, a dona do salão de beleza, o cara que tem restaurantes, alguém que tem postos de gasolina, entregas, ou seja, todos usam tecnologia. Como usar AI para ser mais produtivo? Não existe um risco de apostar demais na inteligência artificial, colocar muito dinheiro em um determinado desenho, ali, seja de nuvem, de servidor, e não ter o resultado esperado e acabar ficando no prejuízo? Existe. Por isso que você precisa ser muito criterioso na sua escolha. Ou seja, a fase da escolha ela é primordial, porque você precisa ter essas questões respondidas, se não com a certeza absoluta, porque óbvio, então não seriam perguntas, mas com uma assertividade muito grande que você está entrando realmente num use case, como nós chamamos, né? Um caso de uso, com muita segurança. Então, por exemplo, na Dell, quais são as coisas que nos diferenciam? Nossa área de cadeia de suprimentos, nossos serviços de pós-venda aos clientes que querem no mundo inteiro igual, o desenvolvimento de produtos e vendas, a área de vendas. Essas são áreas que realmente diferenciam a Dell quando você olha os concorrentes. É nessas áreas que nós investimos pesadamente em AI. E quais são as perguntas que essa pessoa deve fazer na hora de preparar esse plano de investimento em IA? Quais são hoje os fluxos que parecem ser ineficientes? Quais são as barreiras? E isso você conversa com as pessoas, você não precisa nem de consultoria. Você conversa com quem está trabalhando ali no dia a dia e vai falar, puxa, mas isso aqui podia ser melhor, essa ferramenta aqui é ruim, esse processo é lento, aquilo não funciona, a conexão com a outra área não vai, o outro não responde com a velocidade que eu queria. Todos temos problemas estruturais, especialmente as grandes empresas. Você mapeia isso e fala, como é que eu resolvo isso com AI? E aí você encontra coisas absolutamente fascinantes. Porém, aqui faço um grande porém, você precisa estar disposto a quebrar vários ovos, porque você vai ter que redesenhar o fluxo. Porque a AI vai fazer certas coisas que antes era feito de uma outra maneira, que passava por um outro fluxo. Então você precisa ter uma disposição de redesenhar a companhia. E isso não vem do Luiz Gonçalves, isso tem que vir do Michael Dell. E assim ele fez. Quais são os empregos que você acredita que serão profundamente diferentes daqui a 5 anos, em razão da AI? Essa pergunta eu gostaria de saber, que eu ia responder dentro de casa. Eu acho que é difícil da gente imaginar quais serão, porque opinião pessoal, eu acho que a AI pode levar a uma grande transformação da economia a ponto de criar acessibilidade para todos. Acessibilidade, eu digo, de eu fazer aquele negócio que antes eu não pensava em fazer, que eu poderia contratar 3, 4 pessoas, que eu posso trabalhar em núcleos menores. Então, existência de entidades comerciais ou empresariais muito menores, muito eficientes, que vão servir as suas próprias comunidades tangenciais. Você não precisa ser o Uber, mas você pode ter um negócio que, de repente, você vai atender a sua comunidade com pouca gente, com qualidade e a acessibilidade, porque agora eu tenho a AI que me retira todo o peso de um investimento de grande porte. Ou seja, é quase o sonho utópico da sociedade de custo marginal zero, onde todos podem fazer um a mais sem custar nada. Então seria fascinante, porque de repente eu vou comprar as verduras daquele que agora consegue acessar e me ofertar que hoje eu não vejo. Não porque ele está distante, é simplesmente porque a gente não tem um canal de comunicação. Que eu vou conseguir usar os transportes que estão disponíveis na redondeza onde eu trabalho e vivo, dentro de um núcleo diferente daquele que são das grandes multinacionais. Então, eu acredito não em profissões transformadoras. Existirão.
as pessoas que entendem de AI, as pessoas que entendem de Large Language Models, AI física. A AI física. A AI física é quando as coisas realmente começaram a se movimentar de verdade usando inteligência artificial. Os carros todos desconectados, portanto, tendo o seu Large Language Model isolado da rede, porque não pode depender de passar num túnel e perder o sinal, conectados todos com todos os demais carros e evitando colisões, evitando acidentes, evitando paradas que causam prejuízo econômico para a cidade inteira. Quando tem um acidente na marginal, você literalmente faz um pedaço do PIB da cidade naquele momento ser impactado. Um monte de gente que chega atrasado, compromissos que não foram feitos, que tem que ser refeitos, o custo do SUS para ir socorrer, o atraso, a perda do tempo efetivamente. Então, a AI física vai criar um monte de especialização. Mas o que eu vejo mais é a possibilidade de você criar micro-organismos empresariais espalhados para todos. Algo, teoricamente, muito semelhante à energia solar. A hora que eu produzo mais do que eu consumo, eu retorno para a rede. E aí eu posso beneficiar, inclusive, aqueles que estão no meu entorno, que têm uma deficiência quando eu tenho como se diz, um excedente. Transforma a economia. Isso é muito interessante, porque antes, se você queria ser um advogado de renome, talvez você precisaria pensar em começar a carreira num escritório de advocacia de renome. Talvez hoje não mais. Se você tiver a competência, o conhecimento acadêmico, ter estudado, ter alguns colegas que têm o mesmo ímpeto, talvez, porque você não vai mais precisar daqueles júniores que faziam um trabalho mundano até para a capacitação que lhes era dada na faculdade, porque isso não precisa mais, nem o grande nem o pequeno. Só que agora eu posso competir com o grande porque eu tenho condições de estudar toda a legislação, o Código Civil do Brasil, ter acesso a tudo, com respostas, com estrutura, que os grandes ainda pedem para o estagiário ir buscar na biblioteca. Luiz, agora eu prometo, essa é a última. Você participa das discussões mais avançadas sobre IA na América Latina. O que você sabe sobre o futuro da tecnologia que ainda não chegou ao conhecimento da maior parte dos executivos brasileiros? Eu acho que esse conhecimento hoje é um segredo de polichinelo falso, entendeu? É falso positivo. Hoje a informação está disponível, conectar os dots é difícil, conectar os pontos para indicar uma trajetória, que é a pergunta básica que você começou a nossa conversa hoje. É uma bolha ou é uma expansão de mercado? Quando você tem a habilidade de conectar esses dots, você pode desenhar cenários possíveis para considerar no seu panorama. Um executivo hoje ele não tem a decisão somente absoluta dentro do que ele conhece. Ele desenha cenários possíveis e estabelece qual a probabilidade dele engatar num no outro, ou até mudar de um para o outro, dependendo de como a coisa vai se desenvolvendo. Esse é o meu trabalho, mas do ponto de vista de evolução tecnológica, acho que muita gente ainda não parou para pensar o que vai ser a AI física, que é muito mais complicada do que a AI de tela, como a gente chama, muito mais complicada. Porque tem muito mais nuances e muito mais variáveis. Quem trabalha em AI física fala que Large Language Models é um bando de mirins, né? O que obviamente não é, mas só para dar o grau de dificuldade do que é você montar a AI física. E aí você vai ter segurança em certas atividades que você não tinha antes, você vai ter menos exposição de humanos a certas atividades que não deveriam estar expostos, você vai evitar certos desperdícios que são hoje realizados, porque você não consegue realmente parar e monitorar tudo. Então, esse é um mundo que eu acho que vai criar muita demanda, porque na hora que ele começa a explodir, ele leva um benefício concreto até a quem não tem computador, que vai ver a coisa acontecer, né? Porque há séculos, quando a gente não tinha saneamento básico, você não via o benefício de ter um encanamento na rua. Hoje você vê, né? Muito embora você não veja porque está enterrado, mas você percebe. É isso, muito obrigada pela entrevista. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero contar contigo outras vezes. Muito obrigado, Flávia. Uma honra estar aqui com vocês. Espero voltar também.